Ok, existe uma mitzvah positiva da Torá de a pessoa, uma das 613 mitzvot da Torá, de a pessoa colocar uma mezuzá em cada uma das suas portas. O que consiste a mezuzá? É um pergaminho feito especialmente para a mezuzá, tem um processo inteiro da fabricação desse pergaminho, escrito nesse pergaminho com um sofer, que ele sabe realmente escrever com a tinta especial, com a pena especial, escrever duas parshiot, dois trechos da Torá, que é o Shema Israel e o Vehayim Shamoa, que é o mesmo trecho que nós colocamos também, tem a parte no Tefilin, e também que recitamos diariamente, 2 vezes por dia, uma de manhã, outra à noite. A mezuzá deve ser adquirida de um sofer, de um escriba, que ele conhece bem as leis da mezuzá. Porque se ele não conhece as leis, ele pode fazer erros na escrita que deixa a mezuzá imprópria. Existem hoje no mercado muitas mezuzot que elas são vendidas que não são kasher. Então, para isso precisa de uma aprovação, de uma supervisão, para que essa mezuzá seja kasher, sem nenhum problema de escrita. Mas usar para que ela seja kasher, realmente, como nós falamos, todas as letras têm que estar intactas, têm que estar bem escritas. Existem certas coroinhas em cima das letras que também têm que ser escritas conforme tem que ser. São muitos detalhes. Agora, existem mezuzot que elas são kasher bedieved, como se fala, em último caso. Não são de melhor qualidade. Então, uma pessoa, ele deve procurar sempre acrescentar nessa mitzvah de mezuzá, comprar uma mezuzá não a mais barata, pagar um pouquinho mais para a mezuzá e adquirir uma que realmente seja mais mehudar, mais rigorosa, a maneira que foi escrita, e um sofer que ele conhece bem, um escriba que ele conhece bem, para que ele não tenha dúvida que a mezuzá é kasher. A mezuzá é um investimento que vale para a vida inteira da pessoa. Também, além de que a pessoa que coloca a mezuzá está cumprindo uma mitzvah, a mezuzá protege todos os bens da pessoa, e toda a sua casa e tudo que ela contém. Quando se trata de segurança em todos os sentidos, não se deve procurar algo de segunda categoria, tem que procurar sempre uma mezuzá melhor, mesmo que ele tenha que pagar um pouco mais. Mas não é o preço da mezuzá que vai indicar se ela é mais kasher ou menos kasher. O que é importante é a maneira como é escrita. Ele tem que perguntar para um conhecedor, antes de comprar a mezuzá, de uma pessoa que conhece as leis e sabe realmente as mezuzot, de preferência o escriba, para que ele veja que realmente a mezuzá seja kasher e seja rigorosa. Infelizmente, hoje em dia existem muitas lojas que vendem mezuzot, inclusive em Israel, inclusive de pessoas que parecem religiosas, que as mezuzot não são kasher. Então, para isso, precisa procurar bem, para saber se realmente ele não está sendo enganado. A mitzvah da mezuzá não é colocar apenas na porta principal. No pasuk consta, o taftam, al mezuzot beitecha, sobre os umbrais, no plural, de sua casa. Ou seja, todos os umbrais da casa, em toda a passagem da casa onde tem umbral, existe a mitzvah de colocar a mezuzá. A pessoa não cumpre a mitzvah completa enquanto que ele não colocou em todas as portas da casa, que nós vamos falar adiante. Então, muitas pessoas dizem, vou comprar uma para a porta principal e já está bom. Não está bom. Ele não cumpriu, ele cumpriu uma mitzvah. Mas a casa dele ainda está desprotegida, porque realmente ele não colocou em cada porta uma mezuzá kasher. Nossos sábios dizem que toda pessoa que toma cuidado da mitzvah da mezuzá, para que ela seja kasherá, ele vai ter uma longa vida, não somente dele, mas também de seus filhos. Como consta claramente na Torá, no momento que você vai taftar uma mezuzot beitecha, no momento que você escrever a mezuzá kasher na tua porta, leman irbu yemechem v'mei v'nechem, os teus dias e os dias dos seus filhos serão aumentados, você terá uma longa vida, uma longevidade, teus filhos vão ter uma longevidade, e todas as bênçãos que constam na Torá sobre a mezuzá são muito fortes. De tal forma, se a pessoa tem possibilidade de comprar ou um tefilin ou uma mezuzá, existem divergências na halachá como tem que agir, mas como hoje em dia a pessoa pode pegar um tefilin emprestado que é só para a hora da reza, então ele deve dar preferência para uma mezuzá. Porque a mezuzá não tem como pegar emprestado, tem que ficar fixo na tua porta. Já um tefilin, a pessoa pode pegar emprestado os outros. Só no caso que a pessoa mora numa cidade onde não tem ninguém emprestar tefilin, aí o tefilin tem preferência sobre a mezuzá. Consta no pasuk, Baruch atah bevoecha, o Baruch atah betzeitecha. Você é abençoado na tua entrada de casa e você é abençoado na tua saída de casa. E existe uma explicação que esse versículo recai sobre a mezuzá. A pessoa que tem uma mezuzá na casa dele, ele tem uma bênção na entrada de casa
e na saída de casa. Por isso, a mezuzá, quando nós colocamos no portal da casa, ela tem que ser colocado o mais exterior possível da casa. Ou seja, se ele tem um umbral muito largo, a mezuzá tem que ser colocado nos primeiros 8 centímetros próximo da rua. Porque a partir da mezuzá em diante, a casa fica protegida. Por isso, não é correto a pessoa colocar dentro da casa a mezuzá, atrás da porta. Conforme algumas ideias, ele não cumpriu a obrigação. Ele deve colocar do lado exterior da casa, o mais próximo possível da rua. Existem divergências na halachá, na lei judaica, se deve se colocar a mezuzá de pé, no umbral, ou na horizontal, deitada. Essa é a discussão famosa entre os comentaristas Rashi e Rabbeinu Tam. Na prática, a lei ficou que devemos seguir a ideia de Rashi, que a mezuzá deve ficar de pé. No entanto, para a pessoa poder cumprir a mitzvah conforme todas as ideias, o costume ashkenazi é colocar a mezuzá inclinada. Ela está de pé conforme uma ideia, ela está deitada conforme outra ideia. Inclinado para dentro, ou seja, a parte de cima da mezuzá tem que estar inclinada para dentro e a parte de baixo da mezuzá tem que estar inclinada para fora, quase tocando na parte exterior do umbral. Já que a mezuzá, além de, como nós falamos, ser uma proteção, além de ser uma mitzvah da Torá, é também uma proteção para o lar. A mezuzá é lembrada como uma bênção na entrada e na saída de casa, então por isso existe um costume bem aceito na halachá, que a pessoa, toda vez que ele entra em casa, deve mexer na mezuzá. Toda vez que ele sai de casa, ele deve mexer na mezuzá. E o costume judaico mais comum é que, além de mexer na mezuzá, nós damos um beijo na mezuzá. Nós tocamos a mezuzá e beijamos a mão que tocou a mezuzá. Já que na halachá consta, basta mexer na mezuzá. E muitas pessoas costumam recitar, na hora que eles beijam a mezuzá na entrada e na saída, eles costumam recitar o pasuk Hashem Ishmor Tzeitcha Uvoecha Me'atah Be'ad Olam, que Deus cuida da tua entrada e da tua saída para sempre. Vamos ver agora quais são os locais que precisa colocar mezuzá e quais são os lugares que estão isentos de uma mezuzá. Como nós falamos, todas as portas do lar judaico têm que ter mezuzá. Todas as portas. O que é chamado porta? Porta é uma passagem onde tem 2 umbrais, quer dizer, de cada um dos lados tem um umbral, uma saliência na lateral, e uma batente, uma saliência na parte superior. Esse é o conceito de mezuzá. Esses umbrais são chamados de mezuzá. Então, todo lugar que tem uma saliência em cada um dos lados, uma saliência superior, deve-se colocar uma mezuzá com brachá. Além disso, se o prédio inteiro pertence a judeus, ou seja, todos os moradores do prédio são judeus, não somente na porta do lar deve-se colocar a mezuzá, em todas as portas internas também, mas também na porta do prédio deve-se colocar uma mezuzá, inclusive na porta do elevador, cada andar que tem um elevador deve-se colocar uma mezuzá, que tudo isso aqui é chamado porta, e vamos ver adiante como nós vamos colocar essa mezuzá. Mesma coisa, se tem uma cidade inteira que pertence a um judeu, se tem, hoje em dia não existem portões de cidade, mas antigamente existiam muralhas e portões, então realmente se a cidade pertence aos judeus, deve-se colocar uma mezuzá. Inclusive em Yerushalayim, uma cidade murada, eles têm uma mezuzá, apesar que lá também moram não judeus, pode ser que está isento, mas eles colocaram pelo menos lá de lembrança. Mesmo depósitos, onde a pessoa coloca depósitos de mercadoria, ou de outros bens que a pessoa usa de vez em quando, isso aqui também de dia e de noite, também deve-se colocar uma mezuzá nesses locais. Quando se trata de um estabelecimento comercial, como lojas ou fábricas, que a pessoa só fica lá de dia e não fica lá de noite, então tem ideias que a pessoa está isento de colocar a mezuzá. A mezuzá deve ser colocada num lugar que é chamado Beit Dirá, um lugar onde tem uma moradia. Como a moradia quer dizer um lugar que a pessoa usa durante o dia e durante a noite. Como que nas lojas ele fecha a loja e vai para casa e ninguém fica na loja de noite, se é uma loja que realmente não trabalha de noite, então tem ideias que lojas estão isentas de mezuzá. No entanto, há outras ideias, outras opiniões que eles sustentam que as lojas que estão isentas de mezuzá são lojas que de noite não tem nada, fica vazia. Mas como hoje em todas as lojas de noite tem toda a mercadoria, ninguém leva as mercadorias para casa, tá? As lojas têm mercadoria e etc., então tem obrigação de colocar a mezuzá. Na prática, estabelecimentos comerciais, onde a pessoa tem condição de comer e beber lá dentro, de tirar uma cochilada durante o dia, se costuma colocar a mezuzá com brachá. Mas estabelecimentos comerciais normais, onde não tem essa possibilidade, onde a pessoa vai só tem um escritório para trabalhar, entrar,
se costuma colocar uma mezuzá, porém sem brachá. Numa sinagoga, onde somente funciona uma sinagoga, uma casa de estudos, estaria isento de mezuzá. Mas, se pessoas moram lá dentro, ou tem quartos para as pessoas, para os visitantes dormirem, tem a obrigação de colocar na sinagoga também mezuzá. Atualmente, em todas as sinagogas se coloca o mezuzá, mesmo aquelas que só funcionam como sinagoga, estão isentas, mas se coloca mezuzá sem brachá, não se faz brachá. Só se a sinagoga dá acesso para um apartamento ou um lugar onde moram pessoas, etc., aí nós colocamos uma mezuzá com brachá. Um local onde não é um lugar de respeito, quer dizer, onde as pessoas fazem suas necessidades fisiológicas ou ele toma banho, está isento de mezuzá, que é escrito que a mezuzá tem que se colocar no lugar de kavod, no lugar de honra, e não no lugar que é usado para assuntos que não trazem honra para mezuzá. Então, banheiros, casa de banhos, mikve estão isentos de mezuzá. Agora, um quarto de casal, por exemplo, onde eles têm relações maritais, ou um closet onde a pessoa pode se trocar, tem a obrigação de colocar mezuzá. Isso não é chamado um lugar que falta de respeito, somente um banheiro ou uma casa de banho. Então a pessoa que fala, no meu closet eu me troco, fico à vontade. O correto é se cobrir em todo lugar, mesmo no closet. Então, mas mesmo assim, mesmo que ele não se troca da maneira correta, ele deve colocar mezuzá no quarto de dormir, no closet, etc. No entanto, se no quarto do casal existe uma porta íntima que a mezuzá fica para dentro do quarto, essa mezuzá tem que estar coberto com um recipiente que não é transparente, porque a mezuzá não pode ser vista num quarto como esse, onde o casal pode ter relação marital. Tem que colocar a mezuzá, mas ele tem que estar coberta. No entanto, a mezuzá que fica do lado de fora do casal pode ser também coberta com vidro transparente, como nós vamos ver adiante. Quando existem terraços que eles têm um teto, eles têm várias colunas segurando esse teto. Se existe uma batente, uma saliência na parte de cima, deve-se colocar mezuzá em cada uma das entradas, em cada uma das colunas. No entanto, sem brachá, porque tem ideias realmente assim, alahá, que esse lugar está isento na mezuzá, porque essas colunas não são feitas como umbrais, elas servem para segurar o telhado. E toda vez que uma coluna é feita para segurar um telhado, está isenta de mezuzá. Mas como isso faz uma porta, como se fosse uma porta, então se coloca a mezuzá, mas sem brachá. Mesmo se a pessoa tem portas internas que dão para uma varanda, também se coloca a mezuzá. Mais adiante nós vamos saber para que lado se coloca a mezuzá, mas uma varanda também tem obrigação de colocar mezuzá, um quintal interno ou externo que tem uma porta também tem obrigação de colocar mezuzá. Todas as portas da casa, mesmo que elas não são usadas muito, também tem obrigação de colocar mezuzá. Também o quarto de empregada tem obrigação de colocar mezuzá, porque pertence ao dono que ele é judeu. Uma sukkah, na festa de Sukkot, que é feita para uma moradia temporária, está isenta de mezuzá. Como também se a pessoa tem um barco e lá ele tem uma casa dentro do barco, está isenta de mezuzá, porque não é chamado uma moradia fixa. Ninguém mora de forma fixa num barco. A pessoa vai passar mais que um mês no barco, então ele deve colocar uma mezuzá, mas sem brachá. Um quarto, para que tenha a obrigação de colocar nele mezuzá, tem que ter as dimensões mínimas de 4 amot por 4 amot. Cada amá é aproximadamente 47 centímetros, um pouco menos, um pouco mais, sendo que um quarto que tem mais ou menos 1,88 m por 1,88 m, ele tem a obrigação de nele colocar a mezuzá. Se não tem essa dimensão, mas a área de 1 por 88 por 1 por 88 total tem nesse quarto, mesmo que ele é mais comprido e mais curto, etc., também tem a obrigação de colocar a mezuzá, mas sem brachá. Agora, um quarto menor que essas que tem uma área menor que essas dimensões, está isento de mezuzá. Se a pessoa tem um quartinho pequeno, que é menor do que essas dimensões, está isento de mezuzá, mas, se a pessoa quiser, ele pode colocar mezuzá, no entanto, sem brachá. Existem ideias que dizem que uma entrada que não tem porta, só tem os umbrais, está isenta de mezuzá. Mas, na prática, essa ideia não é a principal. A Halachá nos diz, mesmo uma entrada que não tem porta física, tem a obrigação de colocar mezuzá. Mas, se a pessoa tem na casa dele algumas entradas com porta e outras sem portas, é preferível ele fazer brachá num lugar onde tem a porta, e isso inclui também os lugares que não tem porta. E como nós vamos ver adiante, quando a pessoa coloca mezuzá em casa, coloca várias mezuzot, ele faz uma brachá somente para todas as mezuzot. Então ele já deve escolher
para fazer a brachá justamente num quarto onde tem porta, que dessa forma ele já inclui aquele que não tem porta. Se a pessoa tem um quarto com várias portas, todas elas servem de entrada e saída, todas as portas têm a obrigação de colocar a mezuzá. Também se a pessoa tem uma casa que tem várias entradas para vários lados, todas as portas têm a obrigação de colocar a mezuzá. No entanto, se tem uma porta que ela está desativada, trancada e tem um armário na frente que ela não tem como abrir, ela está com um armário na frente que deixa aquela inutilizada e o ano inteiro a pessoa não usa e não tem como abrir, essa porta está isenta de mezuzá. Mas, se a porta está só trancada, só destrancando pode ser usada, mesmo que a pessoa normalmente não usa, deve-se colocar mezuzá nessa porta, no entanto, sem brachá. Quando a pessoa tem um alçapão, ou ela tem uma escada, uma porta deitada, que é o alçapão, está isenta de mezuzá, mas se na entrada dessa escada ela tem uma batente, tem 2 umbrais e uma batente, ele tem a obrigação de colocar essa mezuzá na entrada da escada, ou se na parte de cima da escada também tem a obrigação de colocar lá em cima. Se a pessoa tem uma porta larga e ele colocou no meio uma coluna para segurar o batente, se essa coluna divide a porta de forma que são 2 portas que fecham, que ela tem trinco para as 2 portas, é considerado como se tem agora 2 portas, 2 entradas e tem a obrigação de 2 mezuzot. Mas se essa coluna do meio não trancam as portas, quer dizer, na verdade as portas se fecham entre si, essa coluna está lá só de enfeite, é considerado uma porta só e a pessoa coloca somente uma mezuzá. A mitzvah de mezuzá é em todas as casas que pertencem ao judeu onde ele mora, mesmo que é alugada. No entanto, existe uma diferença se ele está em Israel ou se ele está fora de Israel. Uma casa alugada em Israel, imediatamente um judeu alugou uma casa em Israel, ele tem a obrigação de colocar a mezuzá no primeiro dia em todas as portas da casa. Uma casa alugada fora de Israel, ele não tem a obrigação de colocar a mezuzá no primeiro dia na casa alugada, somente depois que ele está lá 30 dias. Uma casa comprada, própria, tanto em Israel, tanto fora de Israel, tem a obrigação de colocar mezuzá imediatamente. Costume Chabad, como o Rebbe nos instituiu, é que logo que a gente entra na casa, mesmo que alugada fora de Israel, ele coloca a mezuzá em todas as portas sem brachá. Quando passa 30 dias, ele retira uma mezuzá, troca por uma melhor, ou manda verificar, depois ele coloca ela com brachá, e a intenção da brachá é válida para todas as portas da casa. Uma pessoa que mora num hotel em Israel, se ele mora menos que 30 dias, ele está isento de mezuzá, porque o hotel não é igual a alugar uma casa. No entanto, se ele mora mais que 30 dias, então tem 10 que tem obrigação de colocar a mezuzá, está se tratando quando o dono do hotel não é judeu, porque se o dono do hotel é judeu, ele já tem obrigação, o próprio dono do hotel tem obrigação. Vamos agora ver os detalhes dos umbrais e da batente, que tem uma porta para que ela tenha obrigação de colocar mezuzá. Só tem a obrigação de colocar mezuzá, como nós falamos, se ela tem saliências nas laterais e na parte de cima, ou seja, ela tem 2 umbrais e uma batente superior. Caso existe uma batente, existe uma saliência do lado superior, do lado direito também tem uma saliência, mas do lado esquerdo não tem, é uma parede reta. Pela lei ele está isento de colocar mezuzá, mas o costume é que já que do lado direito tem uma saliência, ele deve colocar uma mezuzá sem brachá. Se a saliência for do lado esquerdo e do lado direito for reto, não tem saliência, ele está isento de colocar mezuzá, já que o lado direito não tem uma saliência. No entanto, se tem uma porta e tem uma saliência do lado esquerdo e não do lado direito, então deve-se colocar do lado direito uma mezuzá, já que tem batente, tem um lado esquerdo, tem uma porta, deve-se colocar mezuzá sem brachá nesse caso. A altura mínima para uma porta ser considerada porta para uma entrada, ser considerada entrada para ter obrigação de mezuzá, é 10 palmos, 10 tfachim, que isso quer dizer 80 centímetros. Quer dizer, se tem uma entrada menor que 80 centímetros, essa porta está isenta de mezuzá. A largura da porta mínima para que tenha obrigação de mezuzá é de 4 tfachim, 32 centímetros. Menos que isso, a pessoa está isenta de mezuzá. Se a porta é feita em forma de arco, existem dúvidas na halachá se deve colocar mezuzá ou como colocar mezuzá. Então, na prática, se os primeiros 80 centímetros é reto e depois tem um arco em cima, então se coloca a mezuzá com brachá. Mas, se o arco é desde baixo, não tem nem 80 centímetros retos, dá para colocar dentro lá, naquele vão, um retângulo de 80 centímetros por 32, deve-se colocar mezuzá, porém sem brachá nesse caso. Como se fixa uma mezuzá? Então, nós pegamos o pergaminho da mezuzá,
pergaminho quadrado, e nós enrolamos ele de trás para frente. Nós começamos a enrolar do lado esquerdo da mezuzá e enrolamos até a parte da direita. E depois nós colocamos a parte da direita por cima da esquerda e dessa forma nós fixamos a mezuzá na porta. Na mezuzá, além de ter as duas parshiot escritas do lado de dentro, do lado de fora da mezuzá constam as letras do nome de Deus, Shin, Dalet, Yud. Essas letras simbolizam, entre outras coisas, as iniciais da palavra Shomer Daltot Israel, aquele que protege as portas do povo de Israel, ou Shomer Dirot Israel, aquele que protege as moradias do povo de Israel. Não faz parte do texto da mezuzá, mas é um costume geral, e todas as mezuzot Ksherot têm essas letras escritas do lado de fora. Além disso, e depois que nós enrolamos a mezuzá, nós envolvemos ela num plástico ou num papel, para que proteger ela de umidade, etc. E depois nós colocamos isso dentro de um pequeno estojo, que é chamado bai da mezuzá, a casinha da mezuzá. Pode ser feito de acrílico, pode ser feito de plástico, de metal, pode ser feito de madeira, etc. Baal Shem Tov evitava fazer um invólucro de ferro. Falava que não se deve fazer um invólucro de ferro sobre a mezuzá, porque o ferro, está escrito que ele foi criado para resumir a vida da pessoa, se cria com isso armas, etc. E a mezuzá é feito para dar uma longevidade, então parece que eles são contrários um do outro, então Baal Shem Tov evitava, ele não aconselhava colocar um invólucro de ferro. Pela Halachá, deve-se dar preferência por um invólucro transparente e também envolver a mezuzá com um plástico transparente, para que seja revelado o nome de Deus Shin Dalet Yud para fora. Com exceção, se o quarto que vai ser colocado é um quarto onde a criança vai ser trocada, etc., vai ficar sem roupa, ou quarto de casal, e a mezuzá é colocado pelo lado de dentro, então nesse caso deve-se colocar uma cobertura que não é transparente. Mas se fica do lado de fora da porta, então também deve-se colocar transparente, porque poder olhar as letras da mezuzá, o Shin Dalet Yud do lado de fora. Deve-se, a princípio, afixar a mezuzá no batente com 2 preguinhos. Assim consta na Halachá que deve-se colocar 2 preguinhos, um em cima, um embaixo, para deixar a mezuzá fixa. Antes de colocar os pregos, se faz a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu likboa mezuzá. Deus nos ordenou fixar uma mezuzá. E essa brachá, como nós falamos, se a pessoa vai colocar várias mezuzot na casa, uma brachá é suficiente para todas as mezuzot da casa. Em seguida, depois que ele fez a brachá, ele bate com um preguinho em cima e embaixo, e com isso ele cumpre a mitzvah da mezuzá. Existem ideias que falam que em vez de colocar preguinho, pode-se colar a mezuzá na porta. Existem ideias que é melhor colar do que pregar. Tem 2 ideias sobre isso. Na Halachá consta pregar, colocar com preguinhos, mas tem ideias que falam que hoje em dia existem aquela fita de 2 faces que ele cola realmente de uma forma muito mais firme do que preguinhos. Então tem ideias que é melhor fazer com isso. No entanto, tem que tomar muito cuidado que hoje em dia as mezuzot, elas vêm com uma caixinha que elas são abertas com facilidade, e a gente coloca a cola somente do lado de trás da caixinha, mas facilmente a gente abre a caixinha e a mezuzá cai fora. Então ele não cumpriu, a mezuzá não está fixa. Existem também mezuzot que elas são feitas para colocar ao ar livre. Então elas são à prova de água, então elas são totalmente fechadas de todos os lados, mas embaixo elas têm uma tampinha. E essa tampinha com facilidade cai, a mezuzá vai cair também. Então nesse caso não se deve prender só o invólucro da mezuzá, tem que se prender também com prego, para que a parte de baixo também fica fixa. Ou colar a parte de baixo na mezuzá com uma cola especial para que realmente ela fique fixa. Então que lugar da porta ele tem que obrigação de colocar a mezuzá? Tem que colocar do lado direito da onde a pessoa vai entrar. Quer dizer, a pessoa entrando na casa, a mezuzá tem que estar no umbral do lado direito. E ela deve ser colocada, de preferência, no início do terço superior da porta. Quer dizer, nós pegamos uma porta, dividimos ela em 3 partes, e a parte superior, no início da terça parte superior, nós colocamos a mezuzá. Esse é o ideal. Se a pessoa colocou acima desse lugar, ainda está kasher, contanto que seja aproximadamente 10 centímetros abaixo do topo da porta. Se o umbral é muito alto, tem uma fábrica, por exemplo, que o terço superior fica muito alto, então tem ideias que a mezuzá tem que ser colocada à altura do ombro. Quando a pessoa entra e sai, tem que olhar a mezuzá diretamente. Se está muito acima, a pessoa precisa levantar a cabeça. Existem realmente divergências, existem até mesmo escolinhas de crianças que
crianças do jardim da infância, que eles colocam a mezuzá lá embaixo, na altura dos ombros dos alunos da classe. Mas não é a ideia mais aceita. A ideia é que realmente seja na altura do ombro do adulto. Numa porta, ela é feita na forma de arco. 80 centímetros, ela é alta, vamos dizer 1 metro. Ela é reta, e depois começa um arco que vai até 2,10 metros, conforme a altura da porta normal. Aonde nós medimos o terço superior? Na parte reta ou na parte do arco? É uma discussão na Halachá, qual a principal parte da porta. Se somente a parte reta ou o arco também faz parte. Então, na prática, deve-se colocar a mezuzá de uma forma tal que ela fica no terço superior do total do vão da porta, mas ainda na parte reta da porta, e não no arco. Não colocar ela no arco, porque tem ideias que você colocou ela no arco, você não cumpriu a obrigação. Se isso é impossível, que o terço superior já faz parte do arco, então realmente aqui tem discussão. Tem ideias que falam colocar 2 mezuzot, uma no final da parte reta, outra no arco, mas o correto seria colocar no final da parte reta, quanto mais próximo do arco, mesmo que não vai ficar no terço superior, conforme todas as ideias. Aqui nós vamos entrar numa parte que entra em muita controvérsia. O que é chamado o lado direito da entrada? O que é chamado o lado direito? Existem portas entre 2 ambientes. A pessoa entra do X para Y, a direita é desse lado, de Y para X, a direita é do outro lado. Como a gente sabe quando é considerado direita ou quando é esquerda? Então existem algumas discussões sobre isso na Halachá. De uma forma geral, existe uma discussão geral. O que é chamado entrada? Se nós entramos num lugar menos importante para um lugar mais importante, por exemplo, num corredor para uma sala, a mezuzá tem que estar do lado direito para quem vai do corredor para a sala, porque o corredor é um ambiente menos importante e a sala mais importante. Então, isso é uma ideia, que a pessoa vai do menos importante para o mais importante, em todos os aposentos da casa dele. Ou, se a pessoa vai derech knissá, a maneira que ele costuma entrar, ou seja, se tem um quarto no fundo do corredor, mesmo que uma sala vai dar para um quarto, mesmo que esse quarto é menos importante, a sala é mais importante, mas que a pessoa costuma entrar da sala para o quarto e não do quarto para a sala, isso é chamado sair do quarto, então se coloca para quem entra para o quarto. Então são ideias divergentes. Num caso onde tem 2 ambientes que os 2 são importantes de forma igual, ou os 2 dá para entrar de um para o outro, de outro para um indiferente. Por exemplo, são 2 quartos que estão um do lado do outro. Então, nesse caso, se vai atrás do que é chamado Heker Tzir. Heker Tzir quer dizer que no quarto onde dá para se ver as dobradiças do quarto, lá é o principal. Do lado de fora, que não dá para ver as dobradiças, não é o principal. Na prática, o quarto que dá para ver as dobradiças é para onde a porta abre. Dessa forma, o quarto que tem 2 importâncias iguais, ou não tem como entrar de um para o outro, sair de outro para um. Nesse caso, se vai atrás da dobradiça. Isso é chamado Heker Tzir. Nós vamos reconhecer a dobradiça para saber qual é o lado principal. Ou seja, o lugar onde a porta entra, lá é o quarto principal, e nós vamos colocar da direita, para quem vem do quarto de fora, para dentro. Tanto faz se a porta está fixa do lado direito ou se a porta está fixa do lado esquerdo. Isso não quer dizer Heker Tzir. Porta para onde se abre a porta. Se você abre a porta para um ambiente, ele é o principal. Então, se coloca de fora para dentro. Então, aqui se encontra muitas divergências, muitas discussões. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que uma casa tem um terraço exterior que dá para trás da casa. E não tem saída para a rua. Ela é totalmente fechada da casa para esse terraço. Então, se nós vamos do menos importante para o mais importante, nós devemos colocar uma mezuzá na direita de quem vem do terraço para dentro de casa. Se nós vamos para derech knissá, o caminho da entrada, nós vamos colocar para quem sai da casa para o terraço, porque não tem como, não se entra do terraço para casa, se vai da casa para o terraço, que é essa maneira de entrar. Então, existe essa divergência na Halachá, existem várias ideias sobre isso. Conforme o costume Chabad, em todas as portas internas se vai atrás do Heker Tzir. Independente qual o caminho de entrada, qual o caminho de saída, em todas as portas do lado interior da casa se vai atrás do Heker Tzir. Ou seja, em todos os quartos, por onde abre a porta, lá é o principal, e lá nós colocamos a mezuzá do lado direito para quem entra para aquele quarto que abre a porta. Com exceção da porta principal. A porta principal sempre se coloca do lado direito para quem entra na casa, independente se a porta vai abrir para dentro ou ela abre para fora. Mas no caso que existe uma porta de correr, e lá a porta não abre para nenhum dos 2 ambientes, nem para dentro nem para fora, uma porta de correr. Então aí realmente mesmo, conforme o costume Chabad, existem discussões. Quando nós falamos
a entrada de Hekertzir, quer dizer que nós sempre andamos atrás onde a porta abre. Alguém perguntou para o Rebbe Leshab, se tem um quarto fechado, ele só tem uma porta, esse quarto que sai para fora, como a gente pode dizer que a pessoa vai colocar mezuzá dentro do quarto para fora? Quer dizer, ele está entrando, ele está saindo, não tem como entrar dentro desse quarto. O Rebbe Leshab falou, e qual é o problema se ele entrar pela janela? Quem disse? Ele pode entrar pela janela, da janela ele vai poder sair pela porta. Então quer dizer, ele vai sempre atrás do Hekertzir, mesmo no quarto que não tem outra saída. Sobre isso, existe uma controvérsia, um quarto que não tem janela. Será que nós vamos atrás do Hekertzir, nós vamos atrás da abertura da porta também nesse caso ou não? Isso existe grandes discussões entre Rabanim de Chabad, entre sábios de Chabad, uns falam assim, outros falam assados, realmente é uma grande divergência. Cada um deve seguir nesse ponto especial, cada um tem que perguntar ao seu rabino e fazer a maneira que ele aceita. Eu costumo instruir, colocar de dentro do quarto para fora, mesmo que a única porta e não tenha janela. Mas tem outras ideias, cada um faz conforme o seu mestre. Vamos voltar agora para o caso da porta de correr. Existem várias ideias, mas normalmente uma ideia mais aceita é do menos importante para o mais importante. Então, por exemplo, entre uma sala e uma varanda. Depende da varanda. Se existe entre a sala e a varanda uma porta de correr, depende do tipo de varanda. Se é uma varanda que não tem de largura 1,88 m, então ela é uma varanda secundária. Então, nesse caso, deve-se colocar da varanda para dentro de casa. Ao lado direito, para quem entra da varanda, para dentro de casa. No caso que é uma varanda larga, mas ela é totalmente aberta, ela não é coberta, é como se fosse um terraço. Muitas ideias sustentam que você vai colocar da varanda para dentro de casa. Já que a varanda é uma varanda aberta, como um terraço, a gente se faz uma peça da varanda para dentro de casa. Agora, no caso que é uma varanda fechada, onde as pessoas têm lá sofás, onde as pessoas sentam lá, então aquilo deixa de ser varanda, passa a ser um quarto. Ela tem as dimensões de mais 1,88 m de largura. Então, nesse caso, ela é como se fosse um quarto, aí deve se colocar à direita de quem entra da sala para essa varanda. Entre uma sala de estar e uma sala de jantar, o mais importante é a sala de jantar, que é o lugar onde a pessoa come, é o principal da casa. Entre a cozinha e a sala, o mais importante é a sala. Tudo isso estamos tratando quando tem porta de correr, e não é porta que tem dobradiça, porque se tem dobradiça, nós vamos sempre atrás do lugar onde a porta se abre. Existem certos banheiros que antes da entrada do banheiro existe uma sala onde se lava as mãos, que ela é desconectada com o banheiro. Tem uma porta que separa entre o banheiro e essa sala, uma antessala para o banheiro, onde tem uma pia, onde tem toalhas, etc. Então, nesse caso, não é considerado banheiro. Então, se esse quartinho tem as dimensões de 1,88 m por 1,88 m, ele tem a obrigação de colocar a mezuzá, que lá não é banheiro. Existem casas hoje em dia que elas são construídas de forma tal que elas não têm batente superior. Todas as portas internas, todas externas e internas, não têm batente superior. Elas são lisas e a porta, ela gira em volta, ela tem umbrais, às vezes sim, às vezes não. Então, nessa casa, a casa inteira está isenta de mezuzá. A casa inteira está isenta de mezuzá, mas se costuma colocar mezuzá sem brachá. Porque vamos ter uma casa judaica sem mezuzá. Então, a gente costuma colocar em todas as portas, mas sem brachá, porque ela não tem a batente superior. Um apartamento que é um por andar, que é um apartamento por andar, esse apartamento pertence ao judeu, não somente as portas da casa tem que ter mezuzá, mas também as portas da escadaria, do hall de entrada, também tem que ter mezuzá. E também a porta do elevador tem que ter mezuzá, do lado direito, para quem sai do elevador, para entrar para dentro de casa. Agora, se um prédio inteiro pertence ao judeu, então todos os apartamentos, todas as portas do elevador têm que ter uma mezuzá do lado direito de quem sai do elevador, com exceção do andar térreo, que se coloca uma mezuzá do lado direito para quem entra no elevador, que isso é a porta de entrada para todos os andares. No caso que a pessoa, a casa dele, ou o prédio dele, o apartamento dele, dá diretamente para a rua, você vai colocar uma mezuzá, ele tem medo que um goi vai roubar a mezuzá. Então, nesse caso, ele deve fazer uma mezuzá de forma tal, anti-roubo. Como se faz? Você deve escavar na lateral da porta, no umbral da porta, escavar um pedreiro, etc., e colocar a mezuzá lá dentro e depois tampar com cimento, mas não pode se tampar totalmente a mezuzá. Tem que deixar uma parte para fora aberta, para que dê para ver por fora que ele tem uma mezuzá. Pode ser até um vidrinho pequeno, alguma coisa, para que realmente as pessoas de fora consigam enxergar a mezuzá. Existe uma ideia que se ele colocou a mezuzá dentro, tampou totalmente com cimento que não dá para ver, ele não está cumprindo a mitzvah da mezuzá mesmo pela Torá. É uma ideia que realmente que tem discussões, mas de preferência então para a pessoa tem a obrigação de colocar algum sinal para saber que lá dentro tem uma mezuzá. Pela halachá,
Cada um na sua casa tem a obrigação de fazer uma verificação da sua mezuzá periodicamente para saber se realmente ela está kasher. Porque pode ser que com o tempo ela pode apagar uma letra, ou pode às vezes até ter sido colocado de uma forma errada, até às vezes pode ser escrita de uma forma errada, então periodicamente tem que fazer uma verificação. Basta fazer a verificação na mezuzá uma vez a cada 3 anos e meio, quer dizer 2 vezes a cada 7 anos. Se é uma propriedade pública como uma escola ou uma sinagoga, etc., quem tem moradia, etc., a verificação da mezuzá é uma vez a cada 25 anos. Existe uma ideia mais aceita, assim consta no Shulchan Aruch, às vezes em Rosh Hashanah, que na época do mês de Elul, a pessoa tem que fazer uma verificação de todas as suas mitzvot que ele faz durante o ano inteiro para saber se realmente está feito conforme a lei. E consta que nessa época a pessoa deve verificar os seus tefilin e as suas mezuzot para ver se é kasher. E o Rebbe realmente, ele insistiu muito para que cada um fizesse a verificação das suas mezuzot uma vez por ano. Muitas vezes pessoas pediam brachot para o Rebbe falava que deve se verificar o tefilin e as mezuzot se não foram verificados nos últimos 12 meses. Mas apesar que pela Halachá tem um prazo maior, mas conforme o costume Chabad, e assim também o mundo inteiro Rebbe instituiu, realmente salvou muitas pessoas de problemas, deve-se fazer um rigor e verificar as mezuzot cada ano para que a pessoa tenha certeza que ele tem uma mezuzá kasher na sua porta. Muitas histórias se contam que pessoas que têm um problema de doença, ou problema de saúde, ou problema com os filhos, ou problema de sustento, eles foram verificar a mezuzá, eles encontraram que estava imprópria justamente no lugar onde, na palavra, que tinha alguma coisa, alguma conexão com o problema que ele tinha. Muitas pessoas fizeram isso aqui e realmente o Rebbe abriu as portas para que isso fosse feito, a verificação da mezuzot e tefilin, sempre. Uma pessoa que mora num apartamento, numa casa, ele tem as suas mezuzot e ele vai sair da casa, ele vai mudar de casa. Se a casa pertence a um judeu ou um outro judeu vai entrar naquela casa, ele não pode tirar as mezuzot da casa. É proibido tirar as mezuzot da casa. Consta que se ele tirar as mezuzot da casa, ele entra em perigo de vida. Isso realmente é uma falta de proteção. Ele não deve tirar as mezuzot da casa quando ele sai, se o dono do apartamento é judeu, ou se o próximo que vai entrar, ou que ele alugou para alguém que é judeu, não pode tirar as mezuzot. Ele deve deixar as mezuzot, e o próximo inquilino, o próximo proprietário, o ideal seria ele comprar suas próprias mezuzot, colocar lá e devolver as mezuzot para o dono antigo. Mas se ele não quiser, não tem obrigação. Ele pode continuar com as mezuzot que estão lá, não tem obrigação de devolver as mezuzot e nem tem obrigação de pagar as mezuzot. Mas, no momento que esse apartamento for alugado para um não-judeu, então ele deve ir lá e tirar as mezuzot, porque não pode ficar mezuzá na casa de um não-judeu. Existe uma proibição de colocar mezuzá na casa de um não-judeu, porque isso aqui realmente é uma propriedade, isso aqui é uma mitzvah que foi dada no povo judeu. Só se realmente ele faz muita questão, isso vai causar problemas de paz entre as pessoas, pode se deixar. Uma propriedade que pertence a um judeu e um goi, um judeu e não judeu em sociedade, essa propriedade está isenta de mezuzá e não se deve colocar mezuzá. Também uma pessoa que mora num apartamento que divide entre o judeu e não judeu, não se coloca mezuzá. Todos têm a obrigação de fazer essa mitzvah de mezuzá no povo judeu. E aquele que toma cuidado na mitzvah da mezuzá, fala o Maimônides, ele tem anjos que protegem ele em todos os seus caminhos, tem a bênção divina em tudo que ele precisa. O Rebbe mostrou a mezuzá realmente traz bênçãos em todos os sentidos, filhos, sustento, saúde. Então realmente a pessoa deve rigorar essa mitzvah, voltamos a falar isso novamente, para rigorar nas bênçãos que ele vai receber de Deus, que seja das melhores formas possíveis e que podemos ver muito em breve, concretizar o que ele fala no final da mitzvah, da mezuzá. E Deus vai dar, que Deus vai dar para você muita longa vida, para os teus filhos, ala adamá, sobre a terra que Deus prometeu para nós, que possamos voltar para a Terra Santa com Mashiach Tzidkeinu muito em breve. Deus